Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos aí às portas da Semana Maior, da Semana Santa. Hoje, neste sábado 23, véspera do Domingo de Ramos, os textos do Evangelho que nós estamos lendo, eles já começam, todos eles a nos encaminhar para essa conotação. O texto que nós acabamos de ler do Evangelho de São João hoje, vai dizer que os judeus, os mestres da lei, os escribas, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. O próprio Caifás, que era sumo sacerdote no ano vigente, naquele ano, ele disse que era melhor que um só morresse pela nação inteira. Caifás não sabia o que ele estava profetizando, mas na realidade, como nos diz o texto, ele estava ali profetizando a morte de Jesus em salvação de cada um de nós. E veja, tudo acontece exatamente porque, diante daquilo que poderia ser a grande oportunidade para esses de se converterem, mesmo diante dos maiores milagres. Veja, qual foi o milagre que Jesus tinha realizado? Porque os judeus aqui que tinham acreditado em Jesus, o texto vai dizer, eles tinham estado lá na casa de Maria. Olha, Maria, irmã de Lázaro, é evidente. E o que aconteceu lá? Olha, simplesmente aconteceu o que nenhum ser humano era capaz de realizar. Ora, Jesus ele ressuscitou a Lázaro. E diante desse fato incontestável, aqueles que estavam lá na casa de Maria, eles se rendem diante do poder de Deus. Para dizer que nenhum ser humano, a não ser que aquele ali não fosse realmente o Deus encarnado, a não ser que realmente aquele ali fosse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele o qual todo o Antigo Testamento tinha profetizado, tinha predito que ele viria. Ora, nenhum outro poderia realizar isso. Diante da eloquência desse fato que se realizou ali, eles acreditaram. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, para algo. Veja, aqueles que acreditaram se renderam diante do poder de Deus, mas Caifás, a sua turminha, aqueles outros que estavam ali, nem diante desse grande sinal
são capazes de se converterem. Aqui está a coisa, né? Eles, mesmo diante dessa realização, eles com o coração duro, endurecido, embrutecido, encarquilhado na soberba e no pecado, eles não dão o braço a torcer. E aqui, irmãos, está o grande perigo das nossas vidas, o grande perigo das nossas almas, que é exatamente o endurecimento do nosso coração. Nós precisamos muito pedir a Deus que Deus ele faça do nosso coração e que a gente permita que Deus trabalhe no nosso coração como o oleiro trabalha o barro. Que o nosso coração seja aquilo que o profeta Ezequiel, nós lemos aqui o capítulo 37 na primeira leitura, mas antes, se nós voltarmos um capítulo, o profeta Ezequiel diz: eu trocarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Por quê? Exatamente porque nós corremos o risco de estar com um coração de pedra. E aqui não falo do músculo, né? Do coração, do órgão em si, mas o coração aqui é uma metáfora para falar daquilo que é mais importante, daquilo que é a abertura da nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente consegue entender bem o que diz o prólogo de São João olhando para essa palavra. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. A luz veio para iluminar as trevas, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Por quê? São João vai dizer, porque as suas obras eram más. Má. A obra dos homens era má e por isso eles não aceitaram a verdade que estava se impondo diante dos nossos olhos. E é um pouco daquilo que a gente vê hoje, queridos irmãos. Quantas pessoas não se dobram diante da verdade de Deus? E até as pessoas dizem, e por isso que é importante nós não precisarmos de milagre para crer. Basta crer na autoridade daquele que fala. Por quê? Porque mesmo que se Deus fizesse um milagre, existem corações tão duros que mesmo que Deus rasgasse o céu diante de muitas pessoas, muita gente não se converteria mesmo assim. Há um endurecimento, há um embrutecimento do coração de muitas pessoas e nós precisamos pedir a Deus por isso. Aqui foi o problema nesse evangelho. Aqueles mesmo diante de um fato. Lázaro, 2 dias já, 3 dias já no sepulcro. Já estava lá há 4 dias. Passou 1, passou 2, passou 3. E para ratificar ainda uma crença judaica de que a alma ainda ficaria 3 dias com o falecido. Os judeus acreditavam nisso. Jesus então, após no 4º dia, para que não ficasse dúvida alguma de que ele tem toda a autoridade, como ele mesmo disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele fala isso no último capítulo de São Mateus, quando ele envia os discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mostrou as suas credenciais. E diante daquele fato inusitado, mesmo assim, as autoridades judaicas, eles têm o coração embrutecido pelo orgulho e pela vaidade. Soberbos, encarquilhados, sepulcro caiados, como Jesus mesmo disse a respeito deles. E eles não são capazes de mudar de vida. Meus irmãos, a Páscoa está chegando. Nós temos aí uma grande oportunidade de viver esses dias maravilhosos na presença de Deus. E não só de deixar Deus fazer realmente a obra da salvação, toda a obra da soteriologia, que é a obra da salvação, que essa obra se concretize na minha e na sua vida. Que a gente deixe o nosso coração se transformar e aquilo que precisa ser mudado da nossa vida. Seja o nosso intelecto, seja a nossa vida, seja os nossos costumes, seja o nosso modo de pensar. É a verdadeira metanoia, que é uma conversão não só de mudança de direção, mas é uma conversão profunda e radical de toda a nossa vida diante daquele Deus
que incontestavelmente nós poderíamos dizer ao contrário, diante das obras que ele realiza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.